aqui. Hoje nós vamos iniciar a resolução de exercícios desse material aqui, que é dos crimes contra a fé pública. Nós já vimos toda a parte teórica, né? Então, nós vimos dos crimes contra a fé pública, nós vimos dos crimes de moeda falsa, vimos dos crimes de falsidade de título de outros papéis públicos, falsidade documental, né? E aí, na parte de falsidade documental, vimos todos esses crimes aí, de falsidade documental. O que mais que a gente viu aqui? Outras falsidades, daí outras fraudes de interesse público, né? E agora, vamos para os exercícios aqui. Vamos olhar só as súmulas aqui rapidamente, para ver se tem alguma coisa aqui nas súmulas. Calma aí. Já tem 3 súmulas aqui. 3, 4 súmulas. Aqui, ó. Vamos lá, súmulas. Súmula 17 do STJ. O STJ sumulou o entendimento no sentido de que se a potencialidade lesiva do falso se exaure no estelionato, o crime de estelionato absorve o falso, que foi apenas um meio para as suas práticas. Essa daí a gente já viu várias vezes, né? Que é a súmula quando você faz uma falsidade, e essa falsidade é utilizada para a potencialidade lesiva do estelionato, você, na realidade, o estelionato absorve a falsidade. Se a falsidade que você fez, ela continua com potencial lesivo, além do estelionato, então você vai responder pelos dois. Como assim? Eu faço uma identidade falsa, utilizo para fazer um estelionato, né? Pegar um empréstimo no nome de outra pessoa, fazer uma compra no nome de outra pessoa. Só utilizei a identidade falsa para isso. Acabou. Então, na verdade, eu não respondo pelo documento falso e pelo estelionato. Eu só respondo pelo estelionato. Mas se eu falsifiquei uma carteira de identidade, mas é carteira de identidade policial, ou da Polícia Militar ou da Polícia Civil, eu utilizo essa carteira de identidade para fazer o estelionato, um empréstimo, de uma compra, e, ao mesmo tempo, utilizo essa carteira, de repente, numa abordagem policial, numa barreira de carro, essas coisas, para dizer, não, eu sou colega, eu sou policial civil, sou policial militar. Ou seja, essa falsidade que você fez, que utilizou no estelionato, ela tem um potencial lesivo maior do que a utilização só no estelionato. Aí, nesse caso, você vai responder pelos 2 crimes, que é de falsidade documental, né, de falsa identidade, e o crime de estelionato. É a súmula 17 do STJ. Súmula 522. O STJ sumulou o entendimento no sentido de que a conduta daquele que atribui a si próprio falsa identidade perante a utilidade policial é típica, configurando. Vânia, eu acho que o teu microfone, alguma coisa está muito perto. Na hora que você mexe qualquer coisa aí, tá dando um retorno muito alto para a gente aqui. Súmula 522. O STJ sumulou o entendimento no sentido de que a conduta daquele que atribui a si próprio falsa identidade perante a autoridade policial é típica, configurando o crime do 307, ainda que em situação de alegada autodefesa, não havendo que se falar em atipicidade do fato. Súmula 522 da STJ. A conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial é típica, ainda que a situação de alegada autodefesa. O que é essa súmula que está dizendo para a gente? É que antes da súmula já havia entendimento, mas não era simulado, mas existia divergência, de numa situação em que uma pessoa fosse abordada, né, pela autoridade policial, levada à delegacia, ele dissesse, não, eu sou fulano de tal, né? Dizia o nome de uma pessoa qualquer, se identificar com aquilo, para que a polícia não identificasse ele, se ele dissesse o nome verdadeiro dele, né? O CPF, identidade, identificasse que ele era já uma pessoa procurada pela polícia, que ele era uma pessoa que estava, né, fugitiva,
alguma coisa nesse sentido. Antes da súmula, o que acontecia? O Defensoria Pública, o advogado da pessoa dizia, não, é que ele estava com medo, a autodefesa dele, e não respondia pelo crime. Hoje, pela súmula 522, ele responde pelo crime, né, de falsidade de identidade, né, de falsa identidade. Então, além dele ser preso pelo crime que provavelmente ele não queria falar, ele vai responder um novo crime, de falar uma falsa identidade para a autoridade policial, que é o artigo 307. Ou seja, né, é melhor falar a verdade, mas em geral é difícil, né? Às vezes, mesmo assim, ainda cai nesse crime muito comum. Quem trabalha na área policial, você abordar e a pessoa fala um outro nome aí você vai pressionando até que ele diz a verdade. Não, não, não é tal. Súmula 546 do STJ. Por isso, até que, por exemplo, na área policial, eu tenho um sobrinho que é policial, é delegado de polícia. Ele não pede o nome da pessoa, muito engraçado, não pede o nome da pessoa, não, ele pede o apelido. O apelido, a pessoa não é difícil inventar apelido. Né? O nome, às vezes, não sei como é que é isso. Mas ele falou que ele pede apelido. Qual é o teu apelido? Já pede apelido, a pessoa, por algum motivo, alguma coisa íntima, a pessoa acaba falando o apelido verdadeiro, né? Apelido, porque nos sistemas da polícia, nos sistemas de polícia, você tem o nome e o apelido da pessoa. Entendeu? E aí o nome, a pessoa, sei lá, não sei por quê. Mas ele falou, não, qual é o seu apelido? Pede logo o apelido. Aí a pessoa fala, acha que ele não vai ser identificado. Quando joga lá no sistema apelido, peraí, qual é o seu nome? Não, mas peraí, o apelido desse cara, desse apelido é esse nome. Como é que você está falando desse outro nome aqui? Porque lá na polícia, quando o cara é registrado, eles têm um campo lá, né, no sistema para colocar o apelido da pessoa. Como ele é conhecido no meio. Súmula 546. O STJ simulou entendimento no sentido de que, para fins de definição da competência, ratio, matéria, importa saber a entidade ou órgão perante o qual foi apresentado o documento federal, federal, estadual, não importando a natureza do órgão expedidor. Súmula 546. A competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é afirmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a qualificação do órgão expedidor. Essa súmula vem para explicar o seguinte, vamos lá. Esse caso a pessoa ela falsificou um documento de carteira de habilitação. Carteira de habilitação é Detran. Detran é um órgão estadual, certo? Então, em tese, você falsificou um documento de competência estadual. Só que você pegou essa carteira de motorista e usou ela como identidade, né? Como identificação civil sua, e foi fazer uma fraude, né? E foi apresentar ela por algum motivo lá no INSS. O INSS é um órgão federal. Um órgão não, é uma autarquia federal. O que a súmula está dizendo é o seguinte: apesar da carteira de identidade ter sido falsificada e ser um documento estadual, mas por você ter tentado utilizar esse documento falso no órgão federal, que é a autarquia federal INSS, você vai responder na Justiça Federal. Quem vai processar você é a Polícia Federal. Quem vai julgar você vai ser a Justiça Federal. Pode acontecer o inverso. Um documento federal, por exemplo, fui lá, fiz um passaporte falso. Quem emite esse documento passaporte é a Polícia Federal, um órgão federal. Falsifiquei um passaporte. Mas peguei esse passaporte e utilizei numa secretaria de Estado, numa secretaria do Distrito Federal, que é no âmbito estadual. Né? Fui lá e apresentei esse documento, que é da Polícia Federal. Falsifiquei um documento federal. Mas apresentei num órgão estadual, e aí foi verificado que eu estava apresentando um documento falso. Chamaram a polícia. Quem vai me processar e julgar? Quem vai me processar é a Delegacia de Polícia do Estado. Ah, mas o documento que ele falsificou é da Polícia Federal. Não, não interessa. Interessa, a súmula define quem é a competência de processar e julgar, é aonde você tentou usar o documento falso. Se você usou para essa falsidade, tentou usar no documento, ainda que ele seja estadual, municipal ou federal,
No órgão estadual, quem vai processar e julgar você vai ser um órgão estadual, que aí seria a Delegacia de Polícia e a Justiça do Estado, ou se você apresentou no órgão federal, você vai ser processado pela Polícia Federal e pela Justiça Federal. Então, não interessa qual é o órgão que expediu o documento, qual é o tipo de documento, se é estadual ou federal falsificado. Interessa onde você tentou utilizar ele como fraude, como documento falso. E é nesse local que você tentou dar o prejuízo, ter a vantagem econômica, que vai definir quem vai julgar você. A súmula 73 do STJ. O STJ assimilou o entendimento no sentido de que a falsificação grosseira de papel moeda, sem imitário, vere, pode se configurar estelionato, não cabendo falar em moeda falsa. Súmula 73 do STJ. A utilização do papel moeda grosseiramente falsificado configura em tese o crime de estelionato da competência da Justiça Estadual. Significa o seguinte, por exemplo, você fez aquela falsificação de uma nota de R$100, de R$50, só que claramente ela é grosseira, dá para ver que você não vai conseguir enganar ninguém. Você só vai conseguir enganar alguém se você passar para alguém na sua lábia. Então, você, na verdade, está mais para estelionatário do que um cara que falsifica moeda, porque a falsificação é ridícula. E aí, nesse caso, não quer dizer que você não vai ser punido, só que você não vai ser punido pela falsificação da moeda, você vai ser punido por estelionato. Porque para o STJ, pela súmula, ainda que você consiga passar aquilo, você não vai passar por causa da falsificação, mas mais por causa da sua lábia, pelo estelionato que você está cometendo. E aí você vai responder na justiça, né, na justiça estadual, porque a falsificação a moeda falsa ela é julgada na Justiça Federal, que é competência do Banco Central, né? Do Banco Central e da Casa da Moeda, essa falsificação de moeda. Então, são órgãos federais que você está tentando levar. Não se esqueça, essa súmula que a gente leu anterior é documento falso, não é moeda falsa. Lembrando que a gente tem os crimes de moeda falsa e de documento falso, entendeu? Na verdade, a gente está aqui num capítulo grande, no título do Código Penal, que é dos crimes contra a fé pública. Nele tem um capítulo de moeda falsa e documento falso. A súmula anterior que eu falei são todos aqueles crimes de documento falso. Moeda falsa é diferente. Não é aonde você apresenta. É a falsidade da moeda. E até porque você vai apresentar num carrinho de cachorro-quente, vai apresentar em vários lugares, numa festa, entendeu? Jurisprudência correlata. STJ, HC 228-280 da Bahia. O STJ reiterou o entendimento no sentido de que, caso a mesma pessoa falsifique e use o documento, deve o agente responder apenas pelo falso, sendo a utilização considerada como mero pós-factum impunível. Vamos lá. Nos casos em que o uso do documento falso for cometido pelo próprio responsável pela falsificação, o uso é considerado mero exaurimento do crime de falsidade, motivo pelo qual a competência local da falsificação, que se desconhecido, impõe a adoção da regra local do uso do documento falso, doutrina. Isso significa o seguinte: eu falsifiquei um documento, criei um documento falso para mim e eu mesmo utilizei. Porque o que acontece, Vânia e William? Acontece que tem dois crimes. Tem um crime de falsificação de documento, você fazer um documento falso, e tem o crime de uso de documentos falsos, que às vezes quem faz o documento passa para uma pessoa utilizar. Às vezes eu sou um cara que quer uma carteira de identidade falsa. Eu vou lá e peço para uma pessoa falsificar para mim uma carteira de identidade, compro uma carteira de identidade falsa. O cara que fez a carteira de identidade falsa, ele comete um crime. Eu que pego aquela carteira e uso a identidade falsa, também cometo outro crime. Mas no caso em que eu faço a carteira de identidade e eu mesmo uso para mim, então, na verdade, eu só cometo o crime no caso de documento falso. Porque a utilização é usar o exaurimento daquilo que eu fiz, entendeu? Então, não vou responder dois crimes. Se tiver duas pessoas, você vai responder, vão ter dois crimes. O do uso e o da confecção do documento falso. No caso que eu confecciono para minha carteira e eu mesmo uso, eu só cometo um crime, que é o da confecção. O uso é o mero exaurimento do crime, que a jurisprudência diz.
É o pós-factum do crime que você já fez. STJ, habeas corpus 257/421 de Minas Gerais. O STJ reiterou o entendimento, né, no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância no delito de moeda falsa. Aqui, se tratando de crime de falsificação de moeda, esta Corte, acompanhando a orientação do Supremo Tribunal Federal, firmou um entendimento no sentido de que não se aplica ao delito do artigo 289 do Código Penal o princípio da insignificância. Ou seja, jurisprudência, quando a gente está lendo isso aqui, jurisprudência, julgados é que é consolidada a jurisprudência. Então, a jurisprudência entende que ainda que eu falsifique uma nota de R$ 2, R$ 2, sabe? Passar uma nota de R$ 2 falsificada, vai punir o cara, vai fazer, né, processo, delegacia por causa de R$ 2. Eu até dispensaria esses R$ 2 que ele me passou, se ele tivesse me pedido, né? Mas, na realidade, na jurisprudência, não é insignificante. Porque, na realidade, o que está sendo tutelado aí é o princípio da boa-fé pública. Então, mesmo assim, você vai ser julgado. R$ 10, R$ 5, a nota que você falsificou, você vai responder pelo crime de moeda falsa. Porque se fosse um outro crime, vamos dizer assim, um furto de um objeto de R$ 2, R$ 5, provavelmente você iria aplicar o princípio da bagatela, ia dispensar, ia dar o perdão judicial dessa pessoa, né? Faz sentido você movimentar por causa de um furto de R$ 5, né? De um alfinete, de um, sei lá, de alguma coisa, mas no caso da moeda falsa, não. Último jurisprudência aqui, STJ, agravo regimental na apelação do recurso especial 356.859 de Pernambuco. O STJ decidiu que a utilização de recibos médicos, no caso odontológicos falsos, para fim de burlar o fisco e obter maior restituição de imposto de renda, isso aqui é muito comum, as pessoas pedirem atestado médico e odontológico para receber a restituição maior. Configura crime único, apenas o crime tributário, sendo falso absorvido pelo crime tributário, desde que a potencialidade lesiva do documento falso se esgote no crime tributário. Em causa, os recibos falsos de despesas odontológicas foram usados com fim único específico de burlar o fisco, visando exclusivamente a sonegação de tributos. A lesividade da conduta não transcendeu, assim, o crime fiscal, razão porque tem aplicação na espécie mutatis mutandis, o comando enunciado da súmula 17, que é aquela que a gente viu, que se você não utiliza a sua falsificação além daquilo que você fez, então você só responde pelo crime que você utilizou a falsificação. Se eu utilizei para o estelionato, só utilizo do estelionato, só respondo pelo estelionato. Eu utilizei essa falsificação para burlar a legislação tributária, que é o imposto de renda, eu só respondo pelo que eu burlei. Eu não respondo pela falsidade que eu fiz. Súmula 17. Súmula 17 sobre o Tribunal de Justiça, ad literam. Quando o falso se usar no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido. Então, essas são as súmulas e os entendimentos que nós temos. Quando a gente vai para as questões, então, praticamente só com as súmulas que essa jurisprudência, a gente deu para fazer um overview, né? Deu uma visão geral aqui do que a gente foi estudado aqui em termos de teoria. Agora, vamos lá. SESP 2019, concurso novo aí, né? Porque 2018 praticamente não tivemos concurso. TCE de Rondônia, analista. De acordo com o Código Penal, é tipificada como crime de falsificação de documento público A. Então, falsificação de documento público. Adulteração de cartão de crédito ou de débito. Vamos lá. Alteração em livros mercantis de sociedade empresarial. Deixa eu só explicar aqui essa questão. Quando ele pede falsificação de documento público, provavelmente ele vai trazer na pegadinha alguns documentos particulares, e dentre eles, um documento particular, né, que tem, por definição legal, também a característica de documento público. O que é isso? Como é que funciona isso? É que a própria legislação diz, olha, se equipara para documento público esse e esses documentos. Mas só que esses documentos não são de origem, de confecção pública. Mas para fins penais, eles se equiparam. Então, essa é a pegadinha, normalmente, das questões nesse sentido. E você vai ver um documento de, pô, mas isso daí não é um documento de órgão público, não é um documento, né, de ministério, mas por que ele é documento público? Porque a lei diz que esse tipo de documento ele se torna público, entendeu? Na confecção dele.
Vamos lá, adulteração de cartão de crédito ou de débito, alteração de livros mercantis de sociedade empresarial, inserção de declaração diversa da que deveria ser escrita em documento público, certidão falsa na função pública, de fato que habilite alguém a obter cargo público, falsificação de marcas, siglas ou símbolos e identificadores de órgãos da administração pública. Então, que é o crime de falsificação de documento público. E aí, qual seria? Eu iria de D aí. Letra D, certificado, Tem dúvida de certificação. D e A, porque eu não lembro se o cartão de crédito e débito é equiparado, mas eu acho que não, acho que é D, mas não tenho certeza. Na verdade, a cartão de crédito e débito, depois a gente volta lá, na verdade, ele não foi equiparado ao documento público. Ele foi equiparado a outra coisa, né? Não é estelionato, na verdade. Na verdade, não é falsificação, acho que é estelionato. Mas eu acho que a pegadinha aqui é de documento, lembrei, é de documento mesmo, documento. Pessoal. Uhum. Para mim, a pegadinha vai ser essa aqui, ó, que é colocar um documento empresarial como documento público. Esses documentos empresariais, apesar de serem de uma empresa, eles são considerados documentos públicos. Vamos ler os comentários aqui. Ó, letra B, gabarito, essa aqui. Você tem que perceber que o que vamos dizer assim, o examinador ele pensa. Vamos lá, vamos pensar. Fazer concurso, às vezes, é isso, é pensar como o examinador pensa, ou pensaria. O examinador pensa o seguinte, bom, eu vou perguntar o que é documento público, mas vou botar aqui um documento particular que seja equiparado a público. Porque isso aí é fora da caixinha, eu quero pegar o candidato. Então, você tem que pensar, não é maldade dele, mas ele, assim, tem que selecionar pessoas, então uma forma de dificultar a questão é pegar essa, vamos dizer assim, essa fora da caixa da legislação penal, essa exceção, né, essa diferença do senso comum. Então, isso é diferente do senso comum. Normalmente você diz, não, mas espera aí, se é um livro mercantil e de uma sociedade empresarial, ou seja, de uma empresa, é documento público, isso já elimina. Não, na verdade é a lei para isso. Mas vamos lá aos comentários. O crime de falsificação de documento público está previsto no artigo 297 do Código Penal, que tipifica a conduta daquele de falsificar no todo ou em parte documento público ou alterar documento público verdadeiro. O parágrafo 2º do artigo 297, a seu turno, traz um rol de documentos que são equiparados a documento público para fins penais, dentre eles livros mercantis, se a letra B está correta. A letra A está errada, pois configura falsificação de documento particular. Então, a adulteração de cartão de crédito ou de débito é uma falsificação de documento particular. Ou seja, não, antes era estelionato, né? Agora é falsificação de documento particular. Estelionato se você utilizar ele para fazer a compra. Letra C. Inserção de declaração diversa daquele que deveria ser escrito em documento público. Aí é falsidade ideológica. Não é porque ele quer esse crime aqui, ó, falsificação de documento público. Então, o crime de falsificação de documento público. Esse aqui, ó, falsificar, fazer uma declaração no documento público que é diferente daquilo que você tem direito, você está fazendo uma falsidade ideológica, que deveria ser escrito. Você foi estagiário lá no meu órgão público, né? E aí você estagiou na área, sei lá, na área de TI. Aí você vai lá e fala, não, faz uma declaração para mim que eu estagiei aqui na área administrativa porque eu preciso arranjar esse emprego na área administrativa. Não, mas você estagiou na área de TI. Não, se botar área de TI não vão me aceitar porque eu preciso ter experiência de 6 meses na área administrativa. Se eu fizer uma declaração dessa de um órgão público, esse que está falando aí, um documento público, dizendo aquilo que você, na realidade, não fez, ou dizendo diferente daquilo que deveria ser escrito, estou fazendo uma falsidade ideológica, entendeu? Que a pessoa não exerceu o estágio de TI, de administrativa, exerceu um estágio de TI. Essa falsidade ideológica. Normalmente, a pessoa atrela a falsidade ideológica à carteira de identidade. Não, a falsidade ideológica é falsificar informações, fatos. Vamos lá. A letra D. Certidão falsa na função pública, de fato que habilite alguém a obter cargo público. A letra D está errada, porque é crime de certidão ou atestado ideologicamente falso, no artigo 301.
né? Você emitir certidão falsa na função pública. É que ele botou, certidão falsa. A letra E, falsificação de marcas, siglas ou símbolos identificados de órgãos públicos da administração pública. Isso aqui é a falsificação de marcas e siglas, né? A letra E está errada, porque configura o crime de falsificação de selo sinal público. Ele próprio deu a dica aqui, ó, de marcas e siglas, né? Então, não é de documento. E lembrando que aqui a gente está no título de crimes contra a fé pública. Toda vez que você for estudar o Código Penal, você tem que ver, vem cá, qual o título? Estou no título de crimes contra a fé pública. Ou seja, né, vão ter vários crimes, mas espera aí, ele vai agrupar alguns crimes. Ali agrupou em capítulos. Capítulo tal é crimes de documento falso. Ele vai ter vários documentos falsos, né? Documento público falso, documento particular falso, né? Selo público falso. Então, vai ter vários crimes. Cada artigo é um crime diferente, com nome diferente, mas o capítulo é crimes de documento falso, de documento público falso. Então, tem que sempre ter isso. Essa parte de selo é outro tipo de capítulo. SESC 2019, Prefeitura de Boa Vista, Roraima, procurador. O cargo de procurador de município é muito bom. Vamos lá. Juan Gonzalez, estrangeiro. Opa, vamos botar, já marcar aqui estrangeiro, porque tem um crime de falsificação de documento estrangeiro, que é um específico, né? Falsificar documento estrangeiro, ou para estrangeiro. Enfermeiro, residente, havia 2 anos em Boa Vista, Roraima. Apresentava-se como médico no Brasil, ou seja, ele apresentava-se como médico. E atendia pacientes gratuitamente no posto de saúde da rede pública municipal, embora não fosse funcionário público. Hoje já tem outro problema aqui, mas tudo bem. Seu verdadeiro objetivo com essa prática era retirar medicamento do local e revendê-lo para obter lucro. Em razão de denúncia anônima a respeito do desvio de medicamentos, Juan, portando caixas de remédios retirados do local, foi abordado em seu automóvel por policiais, logo após ter saído do posto, e foi então conduzido à delegacia. Para que seu verdadeiro nome não fosse descoberto, Juan identificou-se a autoridade policial como Pedro Rodrigues. Tu vê que ele está cometendo um crime atrás do outro, né? Primeiro, ele é estrangeiro, está utilizando de uma outra identidade, é um crime específico. Quando o estrangeiro chega no Brasil e utiliza uma identidade falsa, é uma coisa. Um brasileiro é uma coisa, o estrangeiro é outra. Tem um capítulo, um artigo específico para o estrangeiro. Além disso, ele estava furtando remédios, né? Então já é outro crime. Agora ele já cometeu um outro crime. Você lembra do crime que a gente falou? Que é a pessoa, quando né? Ela é capturada, ela é, sei lá, abordada pela autoridade policial, chega na delegacia de polícia, ela fala uma identidade que não é dela, ela já está cometendo um crime. Que é a súmula, aqui, ó, vou voltar rapidamente, a súmula 522, atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial. Né? A súmula 522, ou seja, o Juan já cometeu isso aqui, ó. Após ter sido saído do posto, foi então conduzido à delegacia. Para que seu verdadeiro nome não fosse descoberto, Juan identificou sua autoridade policial como Pedro Rodrigues. Então, mais um crime aqui. Buscando assim evitar o cumprimento do mandado de prisão expedido por ter sido condenado por crime de moeda falsa no Brasil. Ou seja, já tinha outro crime aqui, crime de moeda falsa no Brasil. Enfim, esse Juan aí é bem enrolado, né? Questionado sobre a propriedade do veículo ao qual se encontrava no momento da abordagem, Juan informou tê-lo comprado de uma pessoa desconhecida em Boa Vista. Durante a investigação policial, verificou-se que o veículo havia sido furtado por outra pessoa no Brasil, que a placa estava adulterada, ou seja, ainda estava com receptação, uma receptação de crime. Ainda tinha uma marca. Peraí. Não, foi em Boa Vista. Pensei que tinha uma major. Pensei que era de outro estado. Não é de outro estado, nem exterior. Verificou-se ainda que a placa identificada do veículo está no país de origem de Juan, em seu nome, embora João tivesse alegado ter adquirido o veículo com a referida placa, ou seja, mudou a placa, enfim.
Considerando a situação hipotética aí, a situação aí que o pessoal descreveu aí. Jogo o item seguinte, o que ele quer saber? Juan deverá responder pelo crime de falsa identidade por ter se apresentado como Pedro Rodrigues perante a autoridade policial, uma vez que a tentativa de evitar a prisão em razão de mandado expedito não é considerado exercício de autodefesa pelo escuro referido crime. Certo ou verdadeiro? Verdadeiro ou falso? É a súmula, né? 522. Ele não pode alegar autodefesa. Alegar autodefesa aqui no Brasil, Lira e Vânia, no Brasil você tem o chamado, né, o princípio que a gente chama de inocência. Então, baseado no princípio da inocência, você, quando você... Presunção. Como? Presunção da inocência. Isso. O princípio da presunção da inocência, você, no Brasil, você quando está em julgamento, inclusive no tribunal, quando você está em julgamento no tribunal, você tem o direito, você, como réu, de mentir. Como assim? Que é o princípio da inocência, ou de você usar a sua autodefesa, você pode mentir. Ah, mas como assim? Falaram para mim que a pessoa não pode mentir. Não. Quem não pode mentir no tribunal é a testemunha. Se a testemunha mentir, ela não é que ela não pode mentir, ela vai mentir. E durante o processo descobriu que ela mentiu, a testemunha não tem nada a ver, ela não está sendo processada, ela foi chamada no processo para ser testemunha de uma coisa. Na hora que ela mentir, porque ela presta um compromisso de verdade antes de falar, na hora que ela mentir, assim que acabar o depoimento dela, vai ser, ok, agora você vai responder um processo de falso testemunho. Porque isso que você falou, a câmera está dizendo que é diferente. Então, a testemunha não pode mentir. Agora, o réu que está respondendo por causa da presunção de inocência, e isso descamba nessa possibilidade de autodefesa dele, ele pode chegar a dizer, não, não era eu. Não, mas a câmera está filmando seu rosto, não era eu. Você vai manter esse depoimento? Vou. Não sou eu, essa pessoa aí que você está vendo aí é o meu irmão gêmeo. Você pode estar mentindo, mas quando você é réu, você tem esse direito. A testemunha, não. A testemunha só pode falar a verdade. E aí, nesse caso, antes dessa súmula, e tinha esse entendimento. Não, mas peraí, a pessoa está fazendo a autodefesa dela. Ela não quer ser pega. Ela está respondendo para a justiça, mas o entendimento jurisprudencial é não. Ele vai responder pelo crime de falsa identidade. A gente tem que ler todo o julgado, né? Todo, vamos dizer assim, todo arrazoado a motivação que gerou a súmula. Mas eu acho que provavelmente o entendimento é, a gente não está no processo judicial, né? Você não está ainda no processo judicial, você está no inquérito, você está numa abordagem, você mente, aí fica complicado, né? Você está dando a possibilidade das pessoas todas mentirem e aí não vai ter efetividade, né, as ações policiais. Não sei, tem que ver. Eu entendo esse porquê a pessoa, né, mudou o entendimento. Não, isso não é autodefesa. Autodefesa é no processo. Aqui, você, na verdade, você está enganando a polícia, está prejudicando, né, o bom trabalho da autoridade policial. Enfim, ele vai responder. Você vê que é muito engraçado, né? A questão gigantesca, chega no final, ele vai perguntar uma coisa que, em tese, só precisava saber a súmula 522. Mas isso daí é também uma outra... Você tem que pensar como o examinador pensa. Ele vai falando isso, colocando cada informação desnecessária, não vai servir para nada, para deixar você justamente nervoso, entendeu? Acaba que você sabe a resposta, mas por causa de tudo aquilo que você leu, você fica nervoso. Por quê? E se for, na verdade, uma pegadinha? Você começa a ver chifre em cabeça de cavalo. E se for, na verdade, que ele quer saber sobre isso? Não, ele quer saber, ele fez tudo aquilo ali. Isso, às vezes, é mais complicado, mas numa prova discursiva. Às vezes a pessoa bota um bocado de informação na prova discursiva, quando chega na hora ele quer, me responda, aborde, né? Na verdade, escreva um texto tal, de até 30 linhas, aborde isso, né? Sobre isso. Tem gente que fica nervoso na hora da prova discursiva e quer abordar coisa que na hora não vai valer ponto nenhum para ele, que na verdade são informações desnecessárias. Isso não é incomum numa prova de concurso, a pessoa botar informações desnecessárias. O objetivo é justamente desestabilizar você, para você se topar.
Foi desestabilizar aqui o candidato. E tem mais, assim, aí é técnica de prova. Vocês vão perceber isso quando começarem a fazer bastante prova. Não se prenda nas primeiras questões de prova. Como assim, nas primeiras questões de prova, Diogo? Quando você abre, pode pegar até na internet PDF de prova. As primeiras questões, 5, 10 questões de prova, são as mais difíceis sempre. O cara já bota ali questão 1, já para dar um impacto em você, entendeu? Então, leu a primeira questão, se você for fazer na ordem, está difícil, já pula. Quando chegar lá pelo meio da prova, você vai ver que tem cada questão fácil lá no meio, lá no final, mas tem gente que fica lá batendo, batendo, batendo. Normalmente, às vezes, bota questões de português logo no início, texto grandão, né? Perguntas difíceis, daí você perdeu metade do seu tempo da prova se respondendo em português. Aí tem um bocado de questão facinhas lá na frente, de constitucional, de administrativo, de penal, que você vai responder na pressa e vai acabar errando. Então, tem que ter essa malícia de prova, né? E eu tenho a minha malícia de prova é o seguinte, eu respondo primeiro os assuntos que eu domino. Entendeu? Quais os primeiros assuntos que você domina? Eu gosto de constitucional, administrativo, né? Eu gosto desses assuntos. Então, são assuntos que eu tenho mais familiaridade, eu consigo matar mais questões. Quando eu abro a prova, eu direto... Quais, irmão? Desculpa. Eu mato mais questões, consigo ter um rendimento melhor em administrativo e constitucional. Não, mas sou eu. Cada um tem que ver o seu. Né? Administrativo e constitucional. Tem gente que é penal, tem gente que é civil. Eu gosto mais desse assunto. O que eu faço? Abro a prova e vou logo lá para direito administrativo e constitucional. Você diz, mas por que isso? É porque é uma questão psicológica, dopamina. Quando você vê, opa, matei logo aqui, já garanti 7, 5, 10 pontos aqui, constitucional e administrativo. Tenho certeza que eu matei isso aqui. O que acontece na sua autoestima durante a prova? Vai lá para cima. Você, opa, está funcionando a minha preparação, estou no jogo. Esse tipo de estratégia. SESP 2019, Secretaria de Fazenda do Rio Grande do Sul, auditor. De acordo com o Código Penal, o agente que altera o selo destinado a controle tributário comete o crime de, vamos lá, reprodução ou adulteração de selo ou peça filatélica. Esse aqui, peça filatélica, é aquela questão dos Correios. Tá? Ele quer um selo de controle tributário. Falsificação de selo ou sinal público. Já poderia ficar em dúvida nessa. Falsidade ideológica, não está fazendo. Falsidade ideológica, de novo, todo mundo fica com medo dessa coisa, que é tão comum a gente ouvir falar, falsidade ideológica. São, nesses crimes, nesse título do contra-fé pública, tem 2 crimes que a gente ouve muito falar, estelionato e falsidade ideológica, né? Toda hora a gente ouve falar, falsidade ideológica, estelionato, né? São os crimes mais comuns nossos no dia a dia do crime contra a fé pública, dos crimes, né? Então, a gente tem que decorar, né, memorizar, entender esses 2 crimes, que é o mais comum. Falsidade ideológica é só quando eu afirmo coisa falsa de uma pessoa, de um fato. Tá? Se você está adulterando aqui um selo, não tem nada a ver com falsidade ideológica, né, em tese. Falsificação de papéis públicos. Crime contra a ordem tributária. Aí, vamos lá. Está dizendo que gabarito é D. Eu ficaria na B, já erraria essa questão. Mas está dizendo que é falsificação de papéis públicos. Vamos lá. A conduta do agente, neste caso, se é o módulo de penal do 293, inciso 1, do Código Penal. Falsificação de papéis públicos. Falsificação de papéis públicos, uma pegadinha. Botou um selo aqui, eu já iria no selo, sinal público. Falsificar, fabricando e adulterando. Selo destinado a controle tributário. Papel selado, qualquer papel de emissão legal destinado à arrecadação de tributo. Ou seja, o selo destinado a controle tributário é falsificação de papéis públicos. Você vê que o examinador sempre vai nessas pegadinhas. Né? Você viu que ele botou um documento particular que é equiparado a documento público. Botou um selo que é equiparado a papel público. Entendeu? Que, nesse caso, o selo de controle tributário está no crime do artigo 293, que é a falsificação de papéis públicos. SESP 2019, Tribunal de Contas de Rondônia, procurador adaptado. Utilização de papel moeda grosseiramente falsificado
configura crime de moeda falsa, grosseiramente falsificado? Não, né? Já aprendeu que, se for grosseiramente falsificado, ele, na realidade, cometeu um estelionato, no máximo. Admite-se, no entanto, a aplicação do princípio da insignificância, moeda falsa? Se eu falsifiquei R$ 10, eu respondo ou não respondo para a polícia? Vai Não, que respondendo. é o valor, a gente leu há pouco tempo que, independente do valor, pode ser até R$ 2, né? Mas aí tá falando que é grosseira. Então, eu lembro que a Mas, gente leu em algum lugar aí que, quando é grosseira, não não é, responde. não é nem crime. Não, não é nem crime. Se, no máximo, se você passar a moeda falsa grosseiramente feita, você, na verdade, está fazendo um estelionato. Porque você não passou a moeda pela falsificação, passou pela sua lábia. O estelionato é você fazer com que a pessoa entregue um bem para você por causa de uma ludibriação que você fez nela, né? Então, na verdade, o estelionato é esse. O estelionato é uma pessoa te entregar, você engana ela. Então, na verdade, quando você passa uma moeda falsa, grosseiramente feita, você comete, na verdade, um estelionato. Você convenceu a pessoa que aquilo era verdadeiro. Então, você enganou ela. Porque se fosse só a moeda pela moeda, ela não conseguiria se enganar, né? É muito grosseiramente. Mas aqui tem dois erros, né? Primeiro é o grosseiramente, e o segundo é o da moeda falsa, de não responder, né? Por causa de pequeno valor. Então, na verdade, já está duplamente errada essa questão. Se for grosseiramente, você não responde por moeda falsa, e mesmo que fosse moeda falsa, você não responderia por ela ser, não deixaria de responder por ela ser de pequeno valor. Ainda assim, você responderia por moeda falsa. Vamos lá. E tem errado por duas razões. A utilização de papel moeda grosseiramente falsificada não configura crime de moeda falsa, dada a ausência do requisito imitar-se vere. Não se aplica o princípio da significância ao crime de moeda falsa. Então, os dois erros aí na questão, gabarito errado. Entendeu? Então, teve dois erros. Primeiro, grosseiramente não responde por moeda falsa. No máximo é estelionato se você passar a moeda, o papel. E, se for de pequeno valor, não exclui a possibilidade de você ser punido, né? Nem que seja R$ 2 que você falsificou. Crime de Calma falsidade... aí, irmão. Fala. Só para a dúvida não permanecer aí. Então, mesmo que seja uma falsificação grosseira e de pequeno valor, mesmo assim, não aplica essa insignificância. Você vai ser punido. Não, aí ele fez duas perguntas. Entendeu? Tem que estar os dois Aí juntos. aí tá os dois juntos, tá perguntando as duas coisas. Se for grosseiramente, você não vai responder pelo crime de moeda falsa. Acabou. Já não vai ter crime. Quem está perguntando é, nessa questão, supostamente, ele está dizendo que a pessoa responderia, mas que a pessoa teria cometido crime de moeda falsa. Mas, eu estou falando desse caso aqui, mas, nesse Sim. caso, a moeda falsa, grosseiramente, já excluiria a segunda parte da questão. Mas, no caso aqui hipotético, ele ainda está dizendo que, tudo bem, ele cometeu o crime de moeda falsa, mas não vai responder porque a moeda é de pequeno valor. Ele está falando nesse caso aqui, entendeu? Então, está errado duas vezes. Mas, no caso real, só o grosseiramente não teria a segunda parte, porque já seria eliminado, né? Não responderia por moeda falsa. Entendi. Estou falando no caso aqui da questão. Que ele está falando assim mesmo, olha, é a questão. Está falando assim, ó, utilização de papel moeda grosseiramente falsificada configura crime de moeda falsa. Ele está afirmando. Isso aqui na questão. Ele está dizendo que isso é certo. Admite-se, no entanto, ou seja, no entanto, nesse caso, a aplicação do princípio da insignificância. Caso grosseiramente falsificado, cédula de pequeno valor. Entendeu? Então, tá dois erros. É isso, nessa questão. Entendi agora. Se fosse no caso real, a moeda falsa, grosseiramente, eliminava a segunda questão. Tanto faz ser de alto valor, pequeno valor, é grosseiramente, não tem crime. Agora, for de excelente valor, mas é de pequeno valor, mesmo assim vai responder. Porque não é o valor em si, é a falsificação. SESC 2019. Crime de falsidade material de documento público se consuma com a efetiva utilização do documento
é que está errado. Todo crime de falsificação é crime formal. Se você pegar os artigos de crime de falsificação, você vai ver que eles são crimes formais. Porque você vai ver lá no núcleo do tipo penal, sempre vai ter lá elaborar, criar, inserir. Ou seja, nunca tem a questão de você utilizar. Quando tem a utilização, normalmente tem um aumento de pena, entendeu? Uma causa aumentativa. Então, está errado, porque, na verdade, sim, não se consuma com a utilização. Se consuma no momento que você confecciona o documento. No momento que você faz a identidade falsa, você já cometeu o crime. Ainda que você não utilize, né? Ainda que você não utilize o documento. Entendeu? Você não se confunde. E a ocorrência do prejuízo, não, ainda tem isso aqui, a ocorrência do prejuízo, precisamos estar prejuízo, aí tem errado, pois o referido documento se consuma no momento em que há a falsificação, seja pela fabricação, seja pela adulteração do documento. A utilização posterior à ocorrência do prejuízo são irrelevantes para fins da consumação. Então, falsidade de documento, falsidade material de documento público. Então, você não precisa né, ter a utilização dele. Vamos lá, sexta. Também do TCE de Rondônia. Roraima não, toda vez confundo. Roraima é RR, Rondônia é RO. A conduta de atribuir-se falsa identidade, ou seja, se apresentar na polícia com outro nome, perante a autoridade policial em situação de autodefesa, não é considerada criminosa? É errado, acabou de você vê que, assim, se torna repetitivo, né? Você vê que as coisas têm... Está errado. Vamos lá. Item errado, pois o STJ formulou entendimento no sentido de que tal conduta é típica, configurando o crime de falsa identidade, previsto no artigo 307 do Código Penal, não havendo que se falar em autodefesa como forma de afastar a tipicidade da conduta. Né? Então, você começa a perceber que as coisas já vão se repetindo, se repetindo, se repetindo. Por isso que é sempre bom fazer os exercícios para ver que tem uma tendência. CESP 2018, ABIN, agente de inteligência. No que se refere aos crimes contra a fé pública, julgo o item seguinte. A falsificação de documento público e a falsificação de documento particular são considerados crimes contra a fé pública, certo, né? Que, na verdade, são capítulos do título de crimes contra a fé pública. Sendo a pena imputada no primeiro tipo penal, ou seja, documento público, superior à do segundo, certo, né? Tanto é que, em alguns casos, ele equipara documento particular a documento público com qual objetivo? Para que a pena seja maior, para que um particular não adultere aquele documento particular, que, em tese, seria particular. Mas é a lei para aqueles documentos da documento público, para que a pessoa seja, vamos dizer assim, uma prevenção geral, uma prevenção específica. Prevenção no sentido assim, que não seja adulterados aqueles documentos particulares, entendeu? Entendeu a lógica, às vezes, de fazer a equiparação de documentos particulares a documentos públicos por causa da pena, que é maior. E aí você evita que os particulares fiquem adulterando, né? Tente adulterar. Vamos lá. CESP 2018, ABIN de novo. No que se refere aos crimes contra a fé pública, julgue os itens. O crime de falsidade ideológica. Lembra de falsidade ideológica? Falsidade ideológica, eu afirmo um fato sobre a minha pessoa, sobre outra pessoa que não é verídico. Opa. Então, não é uma identidade, é um fato sobre mim. É considerado crime próprio? Vamos lá. O que é crime próprio e o que é crime comum? Esses conceitos a gente tem que estar bem enraizados. Crime próprio é quando eu digo que só determinada pessoa pode cometer. Então, por exemplo, se eu falo no núcleo do tipo penal, no artigo, estou capitulando um crime, digo, olha, esse crime é cometido quando o funcionário público, ou seja, quando eu falo quando o funcionário público, eu estou criando uma especificação de quem pode fazer aquele crime. Então, só o próprio, ou seja, só aquela própria pessoa pode cometer. Quando eu digo que o crime de infanticídio é cometido
Quando a mulher está em estado puerperal, estou dizendo que só a mulher em estado puerperal comete aquele crime, o crime próprio. Entendeu? O crime próprio é quando só uma determinada situação, determinado contexto, determinada pessoa pode cometer. Crime de falsidade ideológica é considerado crime próprio? Não, qualquer pessoa pode fazer falsidade ideológica. Né? Um funcionário público, uma pessoa, um médico, não interessa. Entendeu? Admitindo-se a modalidade tentada por ação ou omissão. Então, está errado aqui, já mata aqui. Não é um crime próprio. E tem errado, pois o crime de falsidade ideológica é um crime comum, pois pode ser praticado por qualquer pessoa, e só admite a forma tentada na modalidade comissiva, ou seja, por ação, não sendo cabível na forma omissiva, que admite na modalidade tentada por ação ou omissão. Não só por ação. Por ação você pode ter modalidade tentada. Né? SESP 2018 ABIN. No que se refere aos crimes contra a fé pública, julgue o item seguinte. A configuração do crime de moeda falsa exige que a falsificação não seja grosseira. Aqui você vê que ele sempre repete as questões, agora ele deu uma invertida aqui. Certo. Porque se ela for grosseira, você não comete crimes. Não é isso? Ele só inverteu a ordem das palavras. Entendeu? Olha só como é que ele perguntou. A configuração do crime de moeda falsa exige que a falsificação não seja grosseira. Por quê? Porque se a falsificação for grosseira, você não responde pelo crime. É a súmula, vou decorar, súmula 73. A utilização de papel moeda grosseiramente falsificada configura em tese o crime de estelionato da competência da justiça. Ou seja, se a moeda falsa, o papel moeda for grosseiramente falsificado, ele não tem crime. Entendeu por que está certo? Ele inverteu a ordem aqui. Fazer a pergunta de novo agora, William. Vamos lá, fazer a pergunta de novo. Se eu tirasse esse não, você vê que repete muito, se eu tirasse esse não, a configuração do crime de moeda falsa exige que a falsidade seja grosseira, tá? Certo ou está errado? E tirou não. Estaria errada. Peraí, a configuração Errado. de crime de moeda falsa exige que a falsificação seja grosseira? Não, se não for grosseira. Né? Não for grosseira. Então, você vê que ele vai brincar, ou fica brincando isso na prova. Item correto, pois a configuração do delito da moeda falsa se existe o que se chama de imitatio veri, que é a aptidão para iludir as pessoas em geral. Assim, a falsificação grosseira não configura crime de moeda falsa, podendo a gente responder pelo crime de estelionato, caso obtenha vantagem devida em prejuízo de alguém. Súmula 73 do STJ. Se ele conseguir passar a moeda, ele vai cometer no máximo estelionato. Vamos até a 10ª, depois a gente continua. Já deu meu horário aqui, já passei 1 hora. Continuei marcando pelo celular à noite, né? 8 horas. Hoje à noite dá para a gente fazer. SESP 2018, Oficial de Inteligência Área 1, que se refere aos tipos penais do próximo item. A conduta de dolosamente adquirir dólares falsos para colocá-los de circulação por intermédio de operações cambiais tem a mesma gravidade que a conduta de falsificar papel moeda, sendo, por isso, punida com as mesmas penas desse crime. Vamos ver aqui, artigo 289, falsificar, fabricando, adulterando moeda metálica ou papel moeda de curso legal no país ou no estrangeiro. Reclusão de 3 a 12 anos e multa. Nas mesmas penas incorre quem, por conta própria ou alheia, importa ou exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz na circulação moeda falsa. Sim. Então, se você importar dólar falso para fazer aqui no Brasil câmbio ou utilizar o dinheiro, também você está cometendo moeda falsa. Né? Ainda que você não tenha feito a falsidade, você comprou já a moeda falsa. Entendeu? Você está cometendo a falsidade. Vamos ler a explicação dele aqui. Aqui, item correto, pois neste caso a gente praticou o crime de moeda falsa em sua forma equiparada, previsto no artigo 289, parágrafo 1º do Código Penal, que tem a mesma pena prevista para a forma principal, caput, do crime de moeda falsa. Vamos fazer a 11 aqui, que é pequenininha. Vamos lá, 11. SESP 2018,
Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, Defensor Público Adaptado. A conduta de atribuir-se falsa identidade perante, de novo, falsa identidade perante a autoridade policial é atípica, mesmo quando comprovado que a ação ocorreu em objetivo de autodefesa? Ela é típica, né? E essa questão está certa ou está errada? Acho que está errado. Não, acho não, tem que falar. Não, ela tá errada. Ela está errada, mas está Ela errada. é típica. Ela é típica. Você vê que ele só, sei lá, 11 questões já caiu 3 vezes isso, né? Então já tem que botar, já tem que estar no sangue, né? Falsa Essa ainda identidade. ficou um pouquinho diferente, né? A questão em si, mas ela sempre coloca ali autodefesa. Então a gente já mata pela autodefesa ali, né? Nunca vai ser autodefesa. Errado aqui, ó. Item errado, pois o STJ simulou o entendimento no sentido de que tal conduta é típica, configurando o crime de falsa identidade previsto no 307, Código Penal, não havendo que se falar em autodefesa como forma de afastar a tipicidade da conduta. Súmula 522 da STJ, portanto, a afirmativa está errada. Vamos fazer mais a 12. A 12 parece ser tranquilo aqui também. FESP 2018, Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, Auditor de Contas Públicas. Lúcio, ao acompanhar sua esposa a um posto de saúde, apropriou-se do receituário médico em branco. Ou seja, ele furtou o receituário médico, mas com o carimbo do médico que havia atendido sua esposa, com o intuito de faltar ao trabalho, né? Ele preencheu o formulário atestando que deveria ficar 5 dias em repouso. Vamos lá. Você tem um crime de atestado médico falso. Primeiro, quando ele fala atestado médico falso, você, opa, peraí, ele vai querer me dar uma pegadinha aqui. O crime de atestado médico falso, ele é cometido por quem? Só pelo médico. Pelo médico, Só quem, é próprio. é um crime próprio. Só quem emite atestado médico falso é o médico. E se o cara roubou um atestado médico e falsificou? Aí ele cometeu um crime de falsidade material. Ele não é médico, então ele não falsificou um atestado médico. Ele simplesmente fez uma falsificação material. Ele fez a falsificação de um documento. Pode-se dizer que é um crime de documento falso também? Não, né? Quer? Como? Pode dizer que é um crime de documento falso? É um crime de documento aqui, ó. A resposta é um crime material de documento público. Porque era de um posto de saúde. Receituário do posto de saúde, nesse caso. Entendeu? Entendi. Aqui ele fala aqui, ó, Lúcia, sua esposa, um posto de saúde. Posto de saúde é um órgão público. Então, provavelmente ia ter o carimbo do SUS, carimbo do posto de saúde, entendeu? Então, ele cometeu um crime de quê? Falsificação material do documento público. A pegadinha, provavelmente, se você pegar o espelho de resposta, se você tivesse os dados estatísticos dessa questão, quem errou essa questão, a maioria marcou aqui, ó. Falsidade do atestado médico. Entendeu? Se você pudesse ser o examinador do outro lado e dizer, vamos ver se eu consigo enganar o pessoal. Você ia ver um cara, opa, caiu também, entendeu? O cara, isso aí é marcando na senha, entendeu? Você tem que pensar como examinador quando for fazer a prova, entendeu? Tem que ficar, quando você sentir aquele friozinho na barriga de cara, tem que pegadinho. Tem que, assim, assim, prova, eu sempre fazia isso, cara. Não pode criar chifre em cabeça de cavalo, de novo. Mas tem que começar a prestar atenção em algumas pegadinhas. Não é criar chifre em cabeça de cavalo também. Vamos lá, deixa eu ver se dá 3. Vamos ler só a 12 aqui. Vamos lá, ler a 12. Neste caso, Lúcio praticou o crime de falsificação de documento público, previsto no artigo 297 do Código Penal, pois criou um documento público inexistente. Nota-se que o médico em questão nunca elaborou aquele documento com aquelas informações, de forma que temos falsidade material. Haveria falsidade ideológica se o documento fosse verdadeiro, tivesse sido preenchido e assinado pelo médico ou alguém a seu mando, mas com informações verídicas. Neste caso, o documento representaria a externalização da vontade do médico, ainda com informações verídicas. Não é o caso. Se seria falsidade ideológica se ele colocasse essas mesmas informações, mas diferente do que estava previsto pelo médico. Então, ele só
Colocou aqui, deixa eu ver, a 13, acho que dá 13. Vamos lá. CESP 2018, Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, Auditor de Contas Públicas. A clonagem de cartão de crédito constitui delito denominado, se lembra, cartão de crédito? Falsidade de documento particular. Falsidade de documento particular, não é estelionato. Normalmente, quando você fala... Vamos ver se... Opa. Falsidade de documento particular. Vamos ver onde é que ele queria que você caísse. Nessa aqui, ó. Falsidade ideológica ou estelionato. Deixa eu ver se tem estelionato. Filatérico, o cara ia matar aqui, ó. Interação de puff. Esse aqui daria 2 riscos. Será atípica? Não. Falsidade de documento público? Não. Ele ficaria em falsidade ideológica e... Se você pegar as pessoas que erraram, a maioria foi aqui. Falsidade ideológica, né? Porque, na verdade, você está adulterando o nome da pessoa no cartão de crédito. Você diz, opa, falsidade ideológica, mas não é. Falsidade de documento particular. Clonagem de cartão de crédito nada mais é do que a falsificação de cartão de crédito, motivo pelo qual configura o crime de falsificação de documento particular. Já que o cartão de crédito é um cartão de débito, são equiparados a documento particular para fins penais, na forma do artigo 289. Né? Sim. São equiparados a documento particular. São equiparados, não é que literalmente, né? Eles são equiparados, né? Por equiparação. Deixa eu ver a 14 aqui. CESP 2017, Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, auditor de controle externo. A omissão involuntária de despesas de campanha eleitoral, quando de prestação de contas, afasta eventual incidência de crime de falsidade ideológica. Vamos lá. A omissão involuntária. Quando você tem uma omissão involuntária, você está metendo, na verdade, uma ação culposa, né? Não foi porque eu quis, foi involuntário. A gente deixei de apresentar. De prestação de campanha eleitoral, quando da prestação de contas, afasta eventual incidência de crime de falsidade ideológica. O que é prestação de contas públicas, de constatação com prestação de contas eleitorais? Você fazer um relatório, um documento, e enviar para o TSE dizendo, olha, eu gastei tanto na minha campanha lá para vereador, para deputado, para senador, o que for. Se eu omito de verdade se eu quero, você está cometendo falsidade ideológica, está prestando fatos e informações sobre aquela pessoa que não são verdade. Agora, se for involuntário, você está cometendo falsidade ideológica, lembrando que a maioria desses crimes aqui, eles não admite a forma culposa. Eles só admite, os crimes contra a fé pública só admite a forma dolosa. Você lembra que a gente leu várias vezes? Não admite a forma culposa. Não admite você falsificar uma coisa, foi sem querer que eu falsifiquei. Ou você falsifica porque quer, ou você não falsifica. Então, não existe o crime culposo. O crime culposo só existe se estiver previsto na legislação. Vamos lá. O item está correto, pois se a omissão é involuntária, significa que não há dolo na conduta do agente, de maneira que não há que se falar em crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 299 do Código Penal, pois tal delito exige não só o dolo, mas também o dolo específico, finalidade específica. Todavia, a conduta neste caso não seria mesmo conduta de falsidade ideológica, e sim um crime de falsidade ideológica para fins eleitorais, previsto no artigo 350 do Código Eleitoral, ou seja, está previsto lá no Código Eleitoral, mas lá também não é crime culposo, não existe crime culposo. Fazer até a 15 hoje e a gente continua mais tarde. Agora, CESP 2017, Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, auditor de controle externo. Será considerada atípica por inexistência de ofensa à fé pública nacional a conduta de estrangeiro que, para tentar sair irregularmente do Brasil, apresenta à Polícia Federal passaporte falso expedido por outro país. Ou seja, será que será atípico? Ou seja, não será crime se um estrangeiro, né, se o estrangeiro ele vai e apresenta um documento que não é dele, um passaporte de outro país, para sair. Vamos lá. Documento Fala. Não, né? Porque ele está participando do documento falso. Vamos lá. O item está errado, pois a conduta neste caso não será atípica. Será uma conduta típica ao crime de uso de documento falso, previsto no artigo 304 do Código Penal. O fato de se tratar de documento expedido por autoridade pública estrangeira não impede a caracterização do delito, pois a lei não faz tal distinção. Inclusive, o STJ já decidiu nesse sentido, embora essa jurisprudência não seja necessária para chegar a tal conclusão.
É típica a conduta de uso de documento falso, consistente em passaporte expedido pela República do Uruguai, apresentado à Polícia Federal por ocasião da abordagem realizada no aeroporto mediante tentativa de saída irregular do país e burla ao controle de fronteiras. O artigo 297 do Código Penal não distingue procedência de documento, se emitido por autoridade nacional ou estrangeira. Ou seja, se você apresentou um documento falso, você está cometendo o crime de uso de documento falso. Não interessa. Tanto é que, lembra, que não interessa se é estadual, federal, né, ou municipal. Interessa se você utilizou ele. Utilizou se você é processado pela Justiça Federal, se apresentou, né, no órgão federal, ou pela Justiça Estadual, interessa de onde foi emitido. E a lei também não faz essa diferença sequer se é nacional ou estrangeiro. Mas, inclusive, tem jurisprudência aqui dizendo, né? O cara apresentou aqui, nesse caso concreto aqui, a pessoa apresentou um documento do passaporte do Uruguai para sair do Brasil, mas era falso. Mesmo assim, cometeu o crime de uso de documento falso. Vamos ver, depois a gente continua à noite, deixa eu ver quantas questões ainda faltam. Fez até 15. São quantas aqui? 45, 54, 60. São 66 questões. Depois a gente continua aí. Deixa eu parar o stop share. Faz uma oração aí.